Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Náutica Além do Mar. Estamos aqui com a Lari e hoje temos um programa especial, porque estamos já na reta final dos últimos episódios de 2023 e teremos novidades. Mas para isso, antes de falar, eu gostaria de agradecer todo mundo que fez parte desse projeto. O podcast começou com uma ideia durante a The Ocean Race, que era para ser só 5, 6 episódios, e evoluiu para uma série que aí contou até o final de 2023, seguindo com vários entrevistados. A gente entrevistou pessoas da náutica, pessoas não exatamente da náutica, mas ligado com esse mercado que é tão importante e que a gente tem um amor tão grande, né? E para ano que vem tem várias novidades. Temos muitas novidades, né? Esse episódio especial do podcast hoje, ele quer homenagear também a todos os entrevistados que passaram por aqui ao longo desse ano de 2003. A gente falou, Carlos, de gastronomia, de música, saúde, histórias da vela. Exato, grandes especialistas fabricantes do mercado Exatamente. náutico, de embarcações de vários tipos e tamanhos, talentos locais, pessoas da sustentabilidade, enfim, grandes empresários de vários setores. Então, a todos, muito obrigada. Em nome da Marina Itajaí, em conjunto e parceria com a Rotas Comunicação, a gente agradece. E, claro, que o ano que vem, as novidades são podcast, não vai ser mais podcast. Exatamente, a gente vai partir para um modelo de programa, então vai ser vários programas muito mais aberto, né, Lari? Exato. A gente vai participar das feiras, vai andar por esse Brasil. Mas eu visitando. já tô triste, Carlos. Eu já tô triste que não vai ter mais podcast, muitos episódios esse ano. A gente vai ficar com saudade. Exatamente, mas a ideia é que a gente mostre também um pouco mais dos outros eventos, né? A gente tem eventos hoje em várias regiões do Brasil, a gente pode acompanhar eventos de mais perto, né? A gente tem um evento recente que foi feito aqui na nossa região, em Porto Belo, então a gente pode fazer programas mais exclusivos e mais interativos para as pessoas verem não só a Marina, mas também ter um conhecimento maior do mundo náutico. Exato, e vocês que sabem, gente, que o Carlos é diretor da Marina Itajaí e ele idealizou esse projeto justamente para incentivar a náutica. É um projeto sem fins lucrativos que entrou aqui no mercado para incentivar a náutica e o mundo das águas. E, obviamente, nós estaremos cada vez mais perto das águas e o Carlos, além de diretor, vocês sabem que ele é esportista e vai estar cada vez mais perto e acompanhando os eventos aí por várias localidades. Exatamente, então ficamos agora com algumas retrospectivas desse ano, esse episódio agora na sequência e no episódio que vem a gente vai estar mostrando algumas bastidores e um pouco de retrospectiva, o que aconteceu nesse ano de 2023 aqui no podcast. E a partir dali, em 2024, a gente vai sair com programas novos, entrevistas novas, locais novos. E acompanhe a gente pelas redes sociais da Marina, da Rotas Comunicação também, os canais de YouTube e Spotify, que todos vão ficar ativos justamente para a gente continuar tendo esses programas aí disponíveis para todo mundo. Exatamente. E com o objetivo de estimular o lazer, os esportes, o mundo das águas, a gente convida também vocês para assistirem os episódios anteriores. Tá ali no podcast Náutica Além do Mar, tem todos os episódios com várias entrevistas, personalidades bem bacanas. Então a gente espera que vocês assistam, curtam bastante e a gente aproveita também para desejar um Feliz Natal, Feliz Natal, próspero ano novo e nos vemos novamente em 2024. Recheado de histórias do mundo das águas. Tchau, pessoal. O que eu quero reputar, assim, a gente começou, trabalhou, meteu as caras, temos alguma coisa de mérito, mas o mérito, o sucesso da cidade, na minha avaliação da Marina, se deve a duas coisas. Uma, a decisão de fazer uma marina aberta, que fosse uma marina da cidade, que as pessoas tivessem o prazer de visitá-los, ver o barco. Eu acho que nós temos segurança em relação ao barco, mas ela é aberta a qualquer um que for lá. Foi assim desde o começo. E segundo, é o lugar. Essa baía é um negócio que não existe, cara. Qual é o lugar que você tem a cidade de frente para uma baía abrigada, porque tem um morro, os ventos que entram são muito poucos, então o barco está lá, tranquilo, seguro. Quantas pessoas moram hoje na Marina? Então, essa é uma pergunta aqui do Diego Venâncio, que falou aqui que nos Estados Unidos e na Europa é comum as pessoas morarem em marinas, né? E aqui ele quer saber
se existem pessoas morando, como que funciona? Então, isso é uma coisa bem engraçada. Não sei se tu lembra do nosso primeiro morador. Foi um catamarã. Chegou bem no começo da Marina, não tinha nada. Não tinha Então nem tem água pessoas morando na Marina. Sim, a gente chegou a ter 55 pessoas durante 2 anos da pandemia. 55 pessoas. Pessoas, né? Não embarcações, 55 pessoas. Normalmente é de 2 a 3 pessoas por embarcação. E o primeiro morador, ele morava no Rio de Janeiro. Tinha uma casa, morava lá e foi assaltado, teve um problema, falou, cara, não quero mais, Rio de Janeiro, não sei o quê, vou pegar um barco, vou dar uma velejada, vou parar no lugar, parou em Itajaí. E aí gostou? Aí tinha Marina, aí gostou, aí o filho dele quando começou, era um gurizinho, corria de lá pra cá, hoje tá na universidade, a Tupi que vinha buscar ele lá no Pio. Uma casa sobre as águas. Uma casa sobre as águas, e aí isso se começou, não sei se por causa dele, por causa de outras coisas, eu vou adicionar também os méritos da Marina ali, a política que ela implementou desde o início dela de ser aberta. A gente funciona de day use, o cara ir lá no restaurante almoçar ou o cara passar 10 anos na Marina, a gente é 100% a bar. Tem uma lavanderia que é aberta. Exato, estrutura. E aí a gente acaba recebendo esse tipo de coisa. Então as pessoas começaram a ver e falaram, eu recebo muita gente assim, vou passar um mês ali, eu moro a bordo, moro viajando de lá pra cá, vou passar um mês, tá lá 2 anos. Tem gente morando 2 anos aí? Ou muito mais. É? Tem gente que está desde 2015. E cada vez mais, né, cara? Cada vez mais. Hoje a gente está com em torno de 30 e poucas pessoas, mais ou menos. A Vitória está aqui fazendo a cola. Mas está com em torno de 30 e poucas pessoas. E tem veleiros, tem lanchas, tem senhores, tem um casal aposentado que ele fica na lancha. Não é a única sede dele, mas ele fica na lancha a maior parte do tempo dele. A gente tem jovens, a gente tem ex-atletas olímpicos, 2 jogadores de vôlei que construíram o próprio barco, porque eles são muito altos, e os veleiros normalmente são baixos. E aí eles fizeram o quê? Compraram um casco, alongaram ele meio metro para conseguir caber dentro, ficar em pé. E eles moram com a gente, 3 anos já? 3 anos. O teu primeiro evento, assim, você lembra de alguma situação que, essa é inesquecível? Enquanto você estava começando na tua carreira? Comecei nos eventos regionais, né? Na Brava mesmo, em Balneário. Tinha um circuito regional bem bacana. Itajaí faz um circuito bem legal, que é o Surf Futuro, que é um evento que apoia muito a nova geração do surf. É tradição hoje, né? É um evento tradicional, inteiro, né? Que a galera do Brasil inteiro vem competir esse evento. E foi nesses eventos, cara. Foi nesses eventos que tudo começou. Eu demorei um pouco, assim, pra começar a vencer alguns eventos. Tinha uma molecada já mais forte, que já tinha técnico na época e tal. Eu comecei com brincadeira, nunca imaginei que fosse virar minha profissão isso. E a partir dos 12 anos que foi mais sério, assim, que daí eu vi que realmente dava pra viver do esporte. E comecei a vencer meus primeiros títulos, né? Fui campeão daí catarinense com essa idade. Vencer teus próprios desafios, né? E aí daí a gente começou a ter uma visão de um futuro, assim, melhor. Mas claro, nunca deixando de ser criança também, aproveitando, né? E tu sempre estimulou bastante aqui, né? Tu montou, não sei se foi exatamente junto, mas tu estava junto de alguns campeonatos aqui na Brava também, né? Eu produzi junto com a galera, alguns amigos meus, o Brava Classic, que é um evento de tubos, né? Que a Brava é conhecida, né, no mundo do surf pela qualidade dos tubos, que é uma onda realmente, quando dá bom, é muito boa, é bem forte, tubular, e o tubo é a manobra mais desejada de todos os surfistas. Sim. E tu tem que ter um nível de experiência para surfar, desculpa as perguntas, às vezes que podem ser, sim. Mas para se aventurar nas águas da Brava? Quando tem onda de verdade, sim. É uma onda bem desafiadora. Nível faixa preta. Nível faixa preta? A partir do momento que as ondas sobem... o primeiro Brava Classic foi épico, foi grande, tá bem grande. O primeiro Brava Classic foi de parar a praia, né? Era aquele dia que ninguém entrava, casca grossa. Só tinha a galera do campeonato. E tinha a galera do campeonato surfando muito. Acho que tu ganhou, inclusive, não foi? Terceiro. Quem ganhou foi o Matheus Ergi. Isso. O William não tava no mar. Com os olhos ligando e aí, conta. Que não tinha transmissão ao vivo essa etapa aí. E agora a pergunta que não quer calar. Por que Panda? A carinha dele. É William Cardoso, mas todo mundo chama de Panda. A cara de um panda. O Panda... Carinha de um panda. O Panda surgiu exatamente em 2008, junto com o filme, né? A gente estava indo competir o circuito mundial, eu, o Robson Santos e o Pedro Henrique. A gente estava viajando para a França, era a primeira parada que a gente tinha. A gente acho que assistiu o filme no voo, se eu não me engano, alguma coisa assim. E a gente alugou uma kitnet, então eu sempre maior, eu sempre domino o quarto maior, né? O quarto maior é sempre meu. E aí os moleques ficaram na sala.
Então, no meio da madrugada, fuso horário, eu acordei umas 3 da manhã e fui na sala comer. E aí comecei a fazer mau barulho. E no meio do filme, tem uma cena, o Paul, ele levanta, ele tá tristão, ele vai lá e fica atacando o pote de bolacha no meio da madrugada, com as pernas abertas, assim. E aí, no que eu acordei, os moleques falaram, pô, Panda, tá de sacanagem, pô, 3 da manhã, não sei o quê. E aí ficou... Os cookies. Aí, no semana seguinte, teve um campeonato na Espanha, eu acabei vencendo, eles foram e falaram pro locutor. Aí o locutor, Panda, o Kung Fu Panda, o Kung Fu Panda, o Kung Fu Panda. E aí virou, e eu ganhei 2 campeonatos na sequência, nessa perna de 2008. E aí, pô, praticamente virou foi história. Aí, virou marca sorte. de prancha, virou camiseta. Então, tudo é relacionado ao Panda. A gente tem a cabeça oficial do Panda, que circula pela Praia Brava pra qualquer ação. Tem um bonequinho também? Eu pela já praia. fui na etapa do circuito mundial em 2018, fui com a cabeça do Panda até eu surfar na piscina de onda do Kelly. Ai, então, que bacana. tem umas ações bem legais aí que a gente acaba fazendo relacionado ao piscina Panda. de onda do Kelly? Já, duas vezes. Mais de 2 Do vezes, né? A gente Kelly. competiu 2 vezes, né? Ah, Fui nono no ano, fiquei em nono. E a Rafaela que tá perguntando, qual que é a maior onda que vocês dois já surfaram? E aonde? Eu já até tenho um episódio bem tenso comigo em Sunset, né? Durante uma competição, acho que tinha uns 15 pés, uns 4 metros mais ou menos, vamos traduzir, uns 12, 15 pés, uns 4 metros de onda. Que não é de frente, né? Ainda vem de trás. De frente então, é um prédiozinho. Quase mas um poste, né? Tipo, isso é mortal, né? Pode matar. Eu quase vomitei praticamente quase na areia. Antes do campeonato começar, eu entrei pra treinar e realmente estava muito grande. E eu acabei tomando toda uma série de ondas na cabeça, sem pegar nenhuma onda. Eu passei praticamente das 7 da manhã, 1 da tarde até a hora da minha bateria sentado no sofá, fraco. Né? Nossa. E aí eu tive que competir esse dia. Daí eu falei, cara, se eu tomar mais uma onda na cabeça, eu vou apagar aqui fora. E graças a Deus eu consegui surfar bem, escapar dessas séries grandes e avançar a bateria. Mas pra mim foi um dos maiores mares que eu já surfei. E tu, Matheus? Hawaii é tenso sempre, né? Acho que a maior onda de surfar talvez tenha sido o Aimea, mas de perrengue assim, igual o William, eu fui uma vez competindo em Maresias também, em São Paulo. Maresias também é um... Maresias, que ela aconteceu? lembra a Brava, ela é muito parecida com a onda da Brava, mas ela quebra mais São no Paulo. fundo. Ela quebra bem mais no fundo que a Brava. A Brava, a onda é muito perto da areia, né? Então qualquer coisa tu já chega na areia muito rápido. Em Maresias não, ela é power igual a Brava, só que ela é muito no fundo. E aconteceu a mesma coisa, entrando no mar também, tomei uma série de sei lá quantas ondas na cabeça que eu achei que eu ia apagar também. Maresia, eles falam que é bem um berçário por causa disso, porque o cara consegue surfar bem lá, É, na lá Brava lembra o também, Havaí, né? ela acaba conseguindo abrir portas pra tu surfar no Havaí, Teahupo, tu surfou naquele campeonato também gigantesco lá em Isso aí Teahupo. eu não consegui superar meu medo. Esse foi um dos grandes traumas que eu tive durante o circuito mundial. Eu não consegui pegar onda nenhuma. Realmente eu travei, saí da bateria chorando. Mas aquilo lá é assustador, né? E aí eu fui, cara, primeiro eu nunca tinha encontrado um mar daquele tamanho, naquelas proporções tipo de onda, né? Que é muito raso, a onda ela vem uma proporção de lado, você dropa ela aqui, fica em pé nela aqui, e ela vem um caminhão de lado assim pra te engolir, né? E eu nunca tinha surfado aquele tipo de onda, daquele tamanho. Então eu realmente travei na bateria e saí de lá chorando, tipo, aos 35 anos de idade, falando, cara, como que eu não consegui vencer o meu medo, né? E no outro dia eu tava lá tentando quebrar essa barreira e é uma coisa que, assim, vale a experiência de ficar treinando esse tipo de onda, se você quer ter um desejo de ser campeão mundial. E não era qualquer mar, né? Não era um mar que assustava ver pela que eu TV. falei sobre Sunset, assim, era uns 4 metros de onda fácil. E lá tem uma característica, até o Teahupo quer dizer quebra-crânio, né? Se eu não me engano. Crânios quebrados, Crânios né? quebrados. A transmissão que a editora famosa usa aí. E tu, Carlos, qual que nem- foi a sua experiência mais desafiadora? Ele é Mais ou super... menos, Vamos, eu adorei, ótimo. É um sou cara que super- sabe muito sobre Exato. surf, né? Super. A gente Ele engana, é a gente engana. apaixonado por Já surf. fomos mais, já ia com mais frequência, cheguei a ir a cada 1 ano e meio, 2 anos pra Indonésia, fiz ilha, fiz barco, fiz Bali, fiz o tour da Indonésia que todo mundo sonha fazer, fiz os 3, né? Uma das experiências mais legais que eu fiz foi em barco, inclusive, com o Jaya, com o nosso amigo do Cibon, do Ícaro, e realmente foi um negócio espetacular. Fui entre amigos, fechei um barco só com uma galera local, mais velha, mais nova. E eu acho que lá foi a vez que eu mais... Acho que teve 2 vezes que eu mais me compliquei ali de passar susto. Uma vez no Havaí, bati as costas em Rock Point.
É bem Tomei, Bem raso, o Sério? final. achando que eu surfava bem, não surfava, porque lá tu vê, todo mundo tá, o guri dando aéreo e a gente se ferrando, né? Mas eu achando que surfava bem, fui tentar botar pra dentro, caí numa bancada, tomei 6 palmos nas costas. E em Thunders, na Indonésia, no barco, eu caí, fui eu e meu irmão, os Bem dois. raso lá também. É raso, tava bem grande, devia estar uns 3 metros ali, 2 a 3 metros. Tava com prancha pequena, porque não sou de surfar tão grande, tava com uma 6.0, se eu não me engano. E aí eu e meu irmão caímos primeiro, tinha um cara mais acostumado surfando lá de trás, bem de trás do pico. E aí a gente começa a ver, criando coragem, se empolgando, vendo um cara, vendo outro cara. Como surfar amador, o cara vê os outros para tentar ter coragem, né? E em uma dessas lá na Indonésia, por exemplo, conhece lá as bancadas de corais, além de ser muito afiadas, elas são em trincheira, né? Então tem uma parte rasa, uma parte funda, uma parte rasa e uma parte funda. E aí numa dessas que eu caí, minha prancha, eu acho que engatou em um coral desse e eu não conseguia subir. E aí, sabe quando tu puxa, o cabo estica e eu não conseguia sair da água. Então eu passei bastante susto, teve que vir outra onda, quebrou a prancha para poder sair. Caraca. Tive que sair pelo hotel, porque eu já estava tão para dentro da bancada. Lá é horrível. Cortei meu pé todo, quebrei a prancha, foi um perrengue. Tentei cair no outro Mas dia. sempre lembra, né? Lembrou Contando e dando risada, né? Não surfei mais naquele dia, caí no outro dia pra perder o medo, peguei uma onda e fui embora. Tá bom, tá Não bom. dava A mais. gente escuta isso, né, Larissa? A gente pensa assim, meu Deus, é só perrengue. Eles amam, eles gostam, eles colocam aquelas roupas molhadas naquele frio e acham é uma o parte máximo. Exatamente, eu tô ouvindo tanta história e o pessoal que navega também, eles passam por muitas Situações complicadas, né? exatamente, Mas a adrenalina... E em termos psicológicos, vocês têm algum ritual, uma oração, algo que você... Porque realmente tem que ter um respeito, porque eu acredito que vocês se desafiam o tempo todo, né? Ainda mais competindo, uma questão né? de... Uma coisa é a gente no lazer com o exato. tempo, outra coisa vocês competem, né? Numa situação que não dá pra esperar tu se acalmar, tem Tem que que ter ser... uma humildade, né? Algo, vocês... Como é que é o e as ritual de águas. vocês? Na competição sempre, nas principais competições tem jet ski, sempre tem um suporte muito grande de assistência, Mas né? assim, né? No nosso dia a dia, assim, eu procuro não estar surfando sozinho, porque hoje o fato nem é você cair da onda, é você tomar uma pancada da prancha, né? E você pode apagar e se você não tem ninguém do teu lado, você pode ir para outro lado. Então a ideia é sempre ter alguém do teu lado. A gente entende que a dinâmica do mar ela é perigosa, principalmente a brava, a onda tubular, é forte, é raso. A bancada esses últimos dias tá muito raso, tá muito perigoso. Tá, Água na canela. Então qualquer pancada que você toma, você pode se machucar. Mas é aquilo, ter respeito, né? O respeito acima de tudo. Nos dias grandes eu uso cordinha grande, eu uso colete, prancha grande, tá bem preparado, né? E o ritual é esse, se sentir à vontade quando te desafia, né? Então tá com os amigos certos, na hora certa, que vai ser só felicidade. Grandes eventos como esse, que são complexos de você fazer a ligação entre países, agenda, ele foi bastante impactado, né? Então você conseguir equilibrar tudo isso, nós já sabíamos das dificuldades de se fazer e nós construímos a vila juntos, né, com a organização internacional, e nós queríamos muito que essa vila fosse mais bonita do que a anterior, né? Tivesse uma experiência diferente, enfim. Então esse foi um grande desafio, né? Porque veio um pouco menos de estrutura de ativações deles, Internacional, né? Internacional. Então nós puxamos essa responsabilidade para nós, sem perder aquele impacto das pessoas pensarem que não eram deles e é nossa, aquela correlação. E eu vejo que as pessoas estão surpresas pelo que eles estão encontrando aqui. Então é uma satisfação você desenhar tudo isso no papel, você planejar dentro de um ambiente público, onde tem licitações, as contratações são complexas. Então é um grande trabalho aqui, quero agradecer a equipe toda da Secretaria de Turismo, a grande, pequena equipe que nós temos, né? E dizer que foi um trabalho muito legal da cidade de Itajaí, né? Através do prefeito Valnei Morastone, e um trabalho que veio para ficar, né? Então, o amadurecimento que o evento já tinha, nós demos seguimento ao evento, estamos melhorando a cada etapa. Então, muito bacana mesmo, e eu estou feliz pela surpresa das pessoas ao entrarem aqui, comunicar, trazer criança, conectar todo mundo nessa relação com o mar. Além também de secretário de Estado, ele é presidente da The Ocean Race. Então, assim, é um grande prazer mesmo te receber e ver que a cidade abraçou realmente
essa parada, assim como o Thiago. E a náutica tá ligada, já tá no sangue, né? O Evandro já foi o presidente da última edição, em 2018. Sim, pela segunda vez. E pela segunda vez já Essa é a quarta edição, né, Thiago? É a quarta edição em Itajaí. Começou em 2012? A primeira foi em 2012, a segunda em 2015, a terceira em 2018 e essa quarta edição agora em 2023. A cada ano a gente vem buscando melhorar o evento, deixar o evento maior, mais qualificado, surpreender mais as pessoas. O que o Evandro falou aqui há pouco é uma coisa que me chama muito a atenção e eu tenho ao longo dos últimos dias tirado um pouquinho do meu tempo para ir ali na saída e acompanhar as pessoas na saída. E tu vê o olhar de satisfação, o sorriso no rosto, isso daí recompensa todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido há tempo para ter o evento. Quem entra aqui, olha, a Vila da Regata é tão bonita, tão completa, muitas vezes não imagina o trabalho todo que está por trás disso e o tempo de trabalho. A equipe vem há mais de um ano nessas negociações, contratos, relações internacionais, a montagem aqui há um mês. Então, tudo isso que é prévio à abertura da Vila da Regata A cidade está sinalizada. A cidade sinalizada. Né? A cidade, ao longo desse tempo, dessas 4 edições, que já se vão 11 anos desde a primeira, ela mudou muito, ela qualificou muito a rede hoteleira, os setores gastronômicos, o comércio. O evento ele já foi incorporado pela população de Itajaí. Então, a própria população tem uma expectativa muito grande e que gera um desafio, não é, Evandro? Que é enorme, porque ninguém aceita algo menor do que foi a anterior. Então, isso aumenta para quem está na organização o desafio de uma maneira muito grande para poder atender a essa expectativa e ir além, que é fazer a pessoa se surpreender quando entra aqui e ter essa sensação da entrega de um grande evento. E essa é a dúvida, Thiago. Qual é a diferença, por exemplo, da outra edição para essa, para quem não sabe? Claro, a cidade se qualificou, mas esse ano o que mudou? Não, em termos de destaque. Pode ficar à vontade. Eu acho que muito legal, o que é muito legal desse evento e das pessoas é que o respeito do evento e também das pessoas. As pessoas começaram a respeitar o evento também. Entender melhor, a compartilhar o espaço com o outro. Então você pegar famílias inteiras de diferentes gerações, né? Então você pega desde uma criança até um idoso. Né? Traz o pet junto, né? Traz uma pessoa que tem algum tipo de necessidade especial, né? Para compartilhar o mesmo espaço e saber que esse espaço foi cuidadosamente preparado para receber essas pessoas. Então, tudo isso já foi um grande marco. Sim, que não só o evento conseguiu, mas a cidade conseguiu, porque a gente replica isso agora nos outros eventos. Né? Então, você conquistar esse público não só pelos barcos. Né? O barco é o principal ator, né? É o atrativo principal, a competição. Mas ela muitas das vezes é distante desse público também, porque é uma competição segmentada, né, Carlos? Sim. Então você tornar isso popular, né, é muito difícil, né? E não é só fazer uma vez, ok, mas você replicar e dar continuidade a isso. Então, e com qualidade, né? Não é só replicar, assim, tu não tá fazendo da tua cabeça. O público hoje, cada edição aumenta. Sim. Essa é a realidade. Sim. Então, cada vez mais vocês estão conseguindo, junto com prefeitura e cidade, cativar mais a população para ela vir mesmo no evento. E ela vem preparada para encontrar algo bacana. Sim. Né? Então, mas ela também respeita isso. Então, o compartilhamento de espaço, para mim, é o maior trunfo que nós conseguimos. Então, as ações de sustentabilidade, de você querer tentar em um evento fazer com que as pessoas tenham a consciência que pode diminuir um pouco o uso do plástico ou você segmentar esse resíduo no local certo. E as crianças, né? 10 mil crianças circulando na Vila da Regata, levando as experiências, indo nas apresentações. Então tudo isso é fantástico. Quando uma criança volta para casa, mesmo que o pai fale, poxa, aquele evento não tem nada a ver. A criança chega em casa e fala, poxa, eu fui naquele evento com a minha escola, né? Foi super bem atendido. Pai, sabia que é legal, a gente tem que tratar do meio ambiente, do mar. Então, poxa, tudo isso é toda uma conexão, não é só um evento de vela.
E hoje tu tem uma empresa, né? A gente está até aqui com um copo. Exatamente. Em parceria que a gente fez da Marina com o Boné. Carlos, aí foi muito bacana essa parceria. E é um copo 100% sustentável, né? Explica um pouquinho mais, porque tem um Carlos, detalhe, eu né? acho que eu vou começar, né? Eu sempre gosto eu digo, né? As histórias são interessantes da maneira como nós dois nos encontramos. Sim. Né? Foi uma história muito bacana quando eu conheci o Carlos. Foram poucos momentos de negociação e muitas histórias que nós contamos um para o outro. Aí eu já percebi em relação à loja de conveniência da própria Marina, a pegada sustentável de todo o projeto que você tenta implementar ali e tem sido implementado. Então aquilo me chamou muita atenção quando nós conversamos um pouco em relação a Galápagos, que você teve, que é um dos países mais sustentáveis, né? Eu digo, um lugar, né? O Equador, logicamente, que é onde se encontra Galápagos, mas é dos pontos de mergulho ou ilhas no mundo que mais eles tentam ser sustentáveis, né? Comparativamente a outros tantos lugares aí afora, justamente na preservação em relação aos produtos biodegradáveis. E o meu grande privilégio, acho que profissionalmente falando, é que aquilo que eu gosto, que é a sustentabilidade, o mar, tudo que vem de encontro a isso, você mesmo citou agora, ele teve uma relação direta com o meu trabalho. Eu estou na gestão dessa empresa como CEO já faz quase 20 anos. E eu entrei justamente num momento que não existia uma questão quase em processo falimentar, e nós tentamos, através de novas ideias, fazer que nós criássemos um novo conceito em relação ao mercado. E de experiências anteriores profissionais em outras empresas, eu tentei imprimir isso um pouco lá dentro. E eu tenho uma empresa familiar, me deram muita liberdade para criar, e ali nós implementamos desde o início já o apelo do sustentável, num momento que não se ouvia falar em sustentabilidade. Sim. Nós falávamos muito no eco, na tentativa do eco, na tentativa do ecológico, na tentativa do biodegradável, e nós já enxergávamos a possibilidade do futuro não muito distante, já tendo essa leitura em relação aos oceanos, a preocupação em relação à terra, camada de ozônio, carbono. Então nós já imaginávamos que nós poderíamos fazer a nossa parte de uma maneira absolutamente coerente a essas exigências. A sustentabilidade, há pouco tempo atrás, não se pagava por isso, hoje já se paga por isso, quer dizer, já existem hoje exigências em alguns países que não se pode utilizar mais o plástico, não pode se usar nada que não seja biodegradável, né, dentro do ponto de vista em relação a alguns fast foods, principalmente, alguns restaurantes já aplicam isso como conceito. E a Bonet vem de encontrar isso. O projeto Copos é um projeto absolutamente novo. Até eu tenho aqui eu diria até uma reclamação a fazer tua parceira, né? Porque eu encontrei a Rotas, foi uma indicação excelente, e quando nós nos encontramos era para falar um pouquinho sobre o projeto Copos. E nós nos encontramos numa sexta-feira, sábado a equipe Rota já me colocou para trabalhar no evento da Marina, que era a divulgação das tuas camisetas ecológicas, via e-commerce, né? Ali eu já falei um pouquinho sobre o projeto. E sim, esse projeto ele é muito lindo do ponto de vista em relação a saber que nós seremos... Mas é culpa dele. Não, mas a culpa dele no bom sentido. Mas eu estou tentando usar a fotografia para descansar, é um canal para mim de extravasar, e elas têm me trazido trabalho com isso, Carlos. Querem que eu faça outras tantas coisas que às vezes eu até me questiono se devo ou não. Mas o Copo, ele é um projeto que a Bonet, o Grupo Bonet, ele está muito bem entrosado. Com muito respeito aos tantos fabricantes de papel. A própria Klabin está aqui hoje com os lixeiros, ali muito interessante, o projeto dela dentro do espaço da Regata, na Vila Regata. Mas a Bonet vai ser a primeira empresa da América Latina a ter um processo verticalizado, ou seja, a nossa resina é de origem sintética, mas ela é biodegradável, não tem nenhum impacto no meio ambiente. Nosso papel é todo o processo também verticalizado em relação à produção. Vem de origens renováveis, né? A energia ela vem através de PCHs, que são energias limpas. A queima em relação ao vapor também, nós queimamos lixo urbano, que é uma inovação em relação ao mercado, com todos os predicados em relação às exigências do meio ambiente para isso. Então vem de encontro, então torna-se um prazer, né? Essa observância que você falou da viagem em relação a ver o oceano, o impacto que ele tem, sabendo que de alguma forma você está criando um copo, eu não consigo ter coragem ainda, né? Mas eu tenho orientação já de algumas pessoas: Paulo, tome uma cerveja, uma água e joga no mar o copo, porque ele vai se biodegradabilizar, né? E é uma coisa que eu não consigo fazer isso, não é, né? da nossa não é da nossa natureza ainda, fazer isso, mas esse copo, essa fibra, essa resina pode se fazer, né? Então é muito, muito gostoso poder fazer ou parte seja, está na disso. tua essência. Está na minha essência. Eu acho que eu imprimi isso, um pouco da minha personalidade em relação ao negócio, e tem de alguma forma funcionado. E outros setores também da divisão da empresa. A Marina, quando ela começou esse conceito de sustentabilidade, eu sempre comentei eu não sou um eco chato.
Sempre fui contra esse eco chato. Nunca foi essa ideia. Então, quando a gente veio implementar, a gente não faz mais nada. Nunca foi assim. A gente foi assim, hoje é o momento da empresa que eu posso tirar o copo plástico. Hoje, a empresa Marina Itajaí não tem copo plástico, nenhum local de funcionário, nenhum lugar tem copo plástico. Isso foi uma coisa que foi caminhando, a gente foi estudando, a gente foi vendo maneiras de como atender o colaborador. A gente foi diminuindo o número de papel, até impresso propriamente. Sim. Hoje, nossos contratos, eu acredito que o seu também já foi 100% eletrônico. A pandemia ajudou um pouquinho isso, facilitou um pouco. Então a gente sempre foi de maneira gradativa. E ele era um clube náutico, na verdade, no começo, é isso? Boa tarde, é um prazer imenso estar participando aqui desse podcast com vocês, da Marina Itajaí. Ele é um clube náutico, tanto é que o nome dele, nesses 104 anos de história, permanece o mesmo, Clube Náutico Marcílio Dias. Ele foi fundado inspirado nas regatas de Florianópolis que existiam na época, né? Havia 2 clubes náuticos em Florianópolis, o Martinelli e o Riachuelo. E esses clubes, em 1918, teve o Campeonato Catarinense, o primeiro Campeonato Catarinense de Remo. E esse evento foi um sucesso, né? E repercutiu em outros lugares do litoral catarinense. Aí começou a surgir clube náutico em Laguna, Itajaí também não ficou alheio a esse processo, e 3 jovens aqui de Itajaí tiveram a ideia de fundar um clube náutico também na cidade, que veio a ser o Clube Náutico Marcílio Dias, né? Que era para disputar competições a remo. Nada a ver com futebol na época. Nada a ver com futebol. A bola propulsora foi o remo, tanto é que o nome é Clube Náutico Marcílio Dias. Logo após, assim, alguns meses após a criação do clube, chegaram à conclusão, poxa, por que a gente, em vez de ter um clube de futebol, um clube de tênis, por que a gente não congrega tudo num único clube? E aí o Marcílio começou a aderir também a outras modalidades, né? Um clube de futebol que existia na época, que era o Itajaiense Futebol Club, ele foi incorporado pelo Marcílio, e aí o Marcílio começou a ter também atividades no futebol. Mas assim, a origem do Marcílio é totalmente no remo e no esporte. Por que esse nome? Quem é Marcílio? Então, na Assembleia de Fundação... Era um dos fundadores? Não. Na Assembleia de Fundação, uma das pessoas que estavam lá, que era o senhor Mascarenhas Passos, que veio a ser o primeiro presidente do Marcílio, um homem, ele era o chefe aqui da alfândega, na época chamava mesa de rendas, mas é alfândega. Tem foto do Marcílio Dias aí, que eu acho que a gente pode mostrar também, enquanto tu vai contando, né? E esse senhor, muito culto, conhecedor da história da Marinha do Brasil, ele sugeriu que o nome fosse dado a esse marinheiro, que era um marinheiro que deu a vida em favor da pátria na Guerra do Paraguai. Ele morreu na Batalha do Riachuelo, e segundo os relatórios da Marinha, o navio que ele estava, a embarcação que ele estava, foi rodeada e foi invadida por soldados paraguaios, marinheiros paraguaios, e ele ali não pulou na água, não se escondeu, se manteve ali no convés lutando, chegou a estar cercado por 4 inimigos, conseguiu abater a 2 deles, recebeu um golpe de sabre no braço que arrancou o braço dele, e ele juntou com a outra mão o sabre para continuar lutando. Guerreiro, na acepção da palavra, né? Acabou um herói igual o Marcílio. Acabou falecendo no outro dia devido aos ferimentos gravíssimos, né? Ao invés da Catarina é que eu me associei a Catmar. Então eu tenho 3 colegas de trabalho aqui junto comigo. Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também por todo o apoio, toda a ajuda que vocês sempre me deram para mim, né, e para a Catarina Náutica. Eu comecei a Catarina Náutica, estava contando para a Laura, nossa colega que nos visitou também, como que começou a Catarina Náutica, né? Ela veio de muito estudo, muito planejamento, mas principalmente por causa da Marina Itajaí, né? Olha! Quantos anos atrás? Era 2013, início de 2013, quando o meu pai... Foi anunciado a licitação. E início de 2013, meu pai teve a ideia, olha, eu estou achando que a gente precisa criar uma nova empresa. A gente já tem, né, hoje no estado, uma distribuição de uma marca de tintas e revestimentos há muitos anos. Mas que era mais para a indústria naval pesada, né? Mais focada para a área offshore e industrial, exato. E quando teve o anúncio da Marina, ele imaginou, eu acho que está na hora de a gente criar uma nova empresa.
olha o que está se tornando Itajaí. Confia no que eu estou falando, vai ser um polo náutico do Brasil. Já era um polo pesqueiro, né? E cultural, relativamente, já está na cultura de Itajaí, né? A raiz náutica. E no finalzinho de 2013, eu apresentei o planejamento para ele, da Catarina Náutica, que seria Catarina Náutica, ainda sem nome, e baseado em feiras. Fui para o São Paulo Boat Show, Rio Boat Show, Miami Boat Show, imaginei as categorias de produtos, né? Mas tendo o coração da empresa, revestimentos protetivos para as embarcações. Mas aí tu tá falando grego para muita gente que está ouvindo ou assistindo, porque as pessoas não entendem, isso é muito interessante a tua presença aqui. A náutica é barco e não entende tudo o que movimenta o mundo náutico. E você é um grande exemplo disso. Todos os produtos e itens que movimentam, desde um caiaque. Tu me mostrou caiaques que eu nunca imaginava que existia. Exatamente. Os botes, eu pensei que bote era algo simples. Não. Quantos tipos de botes existem, né? Exato. A tinta, como é importante uma tinta correta. Na verdade, a náutica é toda uma cadeia produtiva, né? Exato. A gente, inclusive, na Catimar, a gente, desde quando começamos a mostrar, de fato, o contrário do que era aquele setor, que era sempre visto como coisa para rico, né? A gente tem uma história muito interessante na Catimar, que foi uma entrevista que nós demos em 2010 para o jornal o Globo. Eu dei a entrevista com umas 2 pessoas de Florianópolis, uma dona de Jurerê Internacional, dona da Habitasul lá em Jurerê, e eu passei de barco com os repórteres. Chegou no domingo, saiu uma página inteira do jornal o Globo, os 100 lanchas da cidade classe A. E nisso o Facebook estava iniciando, estava aquela loucura do Facebook, eles montaram um grupo daquele no Facebook, de assim, os 100 lanchas da cidade classe A. E uma semana bateu mais de 20 mil inscritos naquele Facebook. Aquilo, num primeiro momento, foi assim, destruíram um setor. Sim. Mas nós vimos aquilo como uma grande oportunidade, primeiro, para lançar a Catimar de fato a nível nacional. Foi aí que a Catimar passou de uma associação de marinas para um começo de uma associação náutica brasileira, onde a gente começou a desmistificar o setor. Daquela matéria surgiu N matérias para a gente falar sobre aquilo ali e tirar a fala, que teve uma fala da mulher de Jurerê que ela disse que Florianópolis, Jurerê tem que ser tudo branco e dourado. E eles acabaram juntando tudo no mesmo balaio, né? Sim. E ficou uma loucura. E a gente começou a desmistificar o setor, mostrar o que a gente tem por trás do setor, o que gera esse emprego, né? Qual é esse tipo da cadeia produtiva que a gente trabalha. E aí a gente falou assim, nós não vamos falar mais de setor náutico, nós vamos falar de economia do mar. Sim. Nós vamos falar da indústria, nós vamos falar dos serviços, do turismo e do comércio. São os 4 pilares fundamentais da economia do mar. E a partir dali a gente montou uma estratégia de divulgação para sim mostrar, peraí, para esse barco estar ali sim na mão do rico, ou de quem tem dinheiro hoje para ter essa embarcação, quantos empregos ele gerou desde lá de trás e quantos empregos ele gera do pós-venda também na manutenção dessas embarcações. É aquela história, né? São 7 empregos, 3 diretos e 4 indiretos. Exatamente. Então, a gente começou a mostrar esse lado do... A média, Carlos, é isso? De 7 a 8, 7 a 4, né? 8 a 4, né? Hoje uma embarcação média, hoje produz... Médio a grande porte. Gera mais ou menos de 7 empregos, estão sendo 3 diretos, que trabalham efetivamente direto em contato com a embarcação, e 4 empregos indiretos, que são... Catarina Náutica, fornece tinta, tem os funcionários, tem toda essa cadeia produtiva. Então é uma cadeia que nem o Manuel falou, acho que aqui tem 3 empresas que sempre fomentaram muito isso. Não é só para o rico, não é só para o luxo. A própria Marina sempre vem com uma política assim, a gente sempre andou muito em rédeas parecidas, com ideias parecidas, muito por causa disso, né? Perdão. Não, por favor. Não, o que eu ia dizer, eu acho assim, além da economia do mar, e respondendo o que tu tinha me perguntado, Lari, e também me perguntam muito, mas como que tu é o proprietário da Catarina Náutica e você não tem barco? Não,
Não é necessário. Não tem barco. Eu pensei que tinha um mega iate. Giga iate? Né? E ele tem mais do que eu, tá? Porque ele não divulga. Eu sou dono da Marina e eu não tenho barco. Ele tem vaga na Marina e não tem barco. Exato. Hoje eu tenho uma vaga na Marina, alugo a minha vaga. Como assim? Um cliente a gente sabe. Mas eu acredito que estar na economia do mar ou no setor náutico envolve muitos entrantes da náutica. Isso você me ensinou. Desde o momento que eu vendo um esporte lazer, um caiaque, uma prancha de stand-up, um barco que eu construí com as minhas próprias mãos na ANE, Associação Náutica de Itajaí, é estar envolvido na economia do mar. Exato. É a paixão que a gente tem, claro, pelo meu trabalho, pelo mar, mas começar devagarzinho. Então, até numa boia. Olha a boia, estar na praia. Que tu vende. Não é uma boia normal. Boia para criança, né? A segurança daquela criança dentro de uma praia. Então, eu acredito que esses produtos para o comércio, para o consumidor final, já é o entrante da náutica. Não necessariamente ter uma embarcação de milhares ou milhões de reais, né? Mas sim esse começo, é isso que eu gosto muito, assim, sabe? É por isso que eu tenho o B2C, assim, da Catarina. Escutar o dono do barco, escutar o cliente que quer ter um barco, ou uma mãe preocupada com a segurança daquela criança para aquele colete. Isso que é o legal da Catarina. Tu falou numa boia, mas é exatamente isso. Quando nós começamos aí com isso, a ser vistos como mais uma parte da estrutura do trade, por exemplo, nós começamos a participar de grupos governamentais. Né? GT Náutico de Santa Catarina, dentro da Secretaria de Turismo, nós fomos presidir em 2009, começamos a presidir. E tu continua dentro do governo do estado, né, Mané? Hoje eu sou presidente do Conselho Estadual de Turismo, né, do governo do estado. Ainda estou lá incomodando ainda. Mas é a perninha lá de alguém focado na náutica. Representação náutica. Não tenha dúvida, foi muito engraçado o dia, o primeiro vamos dizer assim, local que eu fui, foi o GT Náutico. Logo depois eu fui conselheiro, dentro desse conselho que hoje eu sou presidente. E depois eu passei também a diretor da Secretaria de Infraestrutura, Aquaviária, diretor aquaviário. E na época o governador lá atrás da época, que era o Pinho Moreira, ele disse: eu quero te trazer para dentro, que tu incomodasse tanto lá fora, agora eu quero tu aqui dentro para ajudar a gente a fazer as coisas acontecer. Então, assim, foi um espaço que começou a ser criado para que os governantes pudessem entender o nosso setor. Entender que essa nova economia, que é a economia do mar, ela pode sim auxiliar, né, em geração de emprego, em geração de renda e tudo mais que a gente tem pela frente. Tu falou em boia. Nós montamos um projeto na Catimar que se chama Festival Náutico. A Catimar. Nós fizemos por 5 vezes em Blumenau, onde a gente levava desde uma boia até uma lancha. Eu lembro. Para dar de graça para a população todas as formas de se estar ao mar. Era um caiaque, era um sup, era um jet ski, tudo. E tudo de graça. Nós botamos num domingo, lá no Rio, na prainha, 5.000 pessoas que nunca tinham colocado o pé no rio.